Olá! Hoje vamos conversar sobre o livro Palavras de Vida Eterna. É a lição 49, Caridade e Riqueza. O livro do Espírito Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. A lição começa sempre baseada nesses livros num trecho do Evangelho. O Evangelho que Emmanuel escolheu é uma carta de Paulo aos Efésios. E a frase que ele selecionou está no capítulo 2, versículo 10 desta carta. E diz assim: pois somos criaturas dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já antes preparara para que nelas andássemos. Vamos entender o porquê que Paulo escrevia essas cartas, que são tão importantes para o dia de hoje, para a nossa atualidade, entendermos como era o cristianismo primitivo, o começo da igreja cristã. Então, ele precisava manter o ânimo, manter que os cristãos novos continuassem estimulados a seguir os ensinamentos de Jesus. Paulo encontrava-se em Roma e manda essa carta. E a carta tem como um tema central dessa epístola, que é uma carta, é o desígnio de Deus fixado desde toda a eternidade, oculto durante os séculos, realizado em Jesus Cristo, revelado aos apóstolos e desenvolvido nessa igreja primitiva. Então é uma carta muito importante sempre. E Emmanuel, com toda a sensibilidade que lhe é comum, ele traz aqui o tema caridade e riqueza, mas riqueza no sentido de riqueza dos nossos dons, das nossas qualidades, do que nós devemos imaginar como uma evolução para nós espiritual, o que nós devemos ser, como devemos estar no mundo. Então é muito ressonante a gente pensar nisso dentro mesmo do Espiritismo, que nós sabemos que nós temos os nossos dons, nós temos uma missão a cumprir em cada reencarnação que nós passamos, e nós trazemos tudo isso num estado de ser desenvolvido, num estado onde a nossa fé vai desenvolver essas qualidades. Então, para deixar bem claro que é uma questão de caridade junto com a riqueza interior, Emmanuel começa a lição dizendo que justo Jesus é aquele que veio para o mundo sem nem mesmo uma pedra para repousar a cabeça, para poder dormir. Mas ele veio com as qualidades e com o exemplo de vida que ele nos trouxe. Uma forma de viver aonde ele não condena, aonde ele não julga, aonde ele traz alegria, ele traz esperança, faz com que entendamos que somos irmãos dele e ele filho de Deus, portanto também somos filhos de Deus e temos em potencial também todas essas qualidades. Aqui Emmanuel faz um resumo interessante da passagem de Jesus na Terra. Lógico que tem muitos pontos que não estão aqui nesta lição, muitas coisas que aconteceram, mas ele traz muita coisa que aconteceu para exemplificar. Então ele traz, por exemplo, as bodas de Caná, que nós podemos pensar também, tem algumas versões que põem Canaã. Então o que é a bodas de Caná? A bodas de Caná foi uma festa aonde Jesus e os apóstolos foram convidados. Bodas é um casamento. Eles foram convidados para um casamento. Maria também, mãe de Jesus, estava com eles. É considerado esse milagre que Jesus vai fazer nesse casamento como o primeiro milagre, o começo dele se mostrando com essa potencialidade diferenciada entre nós todos humanos, né? Então, eles estão na festa e Maria procura o filho e fala: acabou o vinho. E Jesus pede para ela chamar os servos. Ela chama os servos, os empregados, né, dessa festa, e Jesus fala: enche 6 talhas de água. Encheram. E Maria faz uma ressalva: obedeçam e façam tudo o que ele disser.
E Jesus vê a água nas talhas e fala: pode levar para o responsável, chefe de vocês. Levam. Quando este prova a água já se transformou em vinho. Então, o que significa essa ideia, vamos pensar, do vinho? O vinho, na época, na religião judaica, nós estamos conversando neste lugar, neste tempo, era encarado como a alegria, que era algo importante que trazia alegria. Então, tudo uma metáfora. Então, Jesus começa a formar, nesse momento, uma aliança entre ele, os apóstolos, aonde eles vão levar a boa nova, vão levar o evangelho de Jesus. E o evangelho de Jesus é cheio de exemplos e lições e pensamentos que trazem alegria e trazem uma tranquilidade e trazem essa ideia de não sermos julgados nem estarmos julgando. Ele aqui, Emmanuel, então traz mais um exemplo. Ele traz quando Jesus encontra Zaqueu. Zaqueu era um publicano. O publicano, ele era um cobrador de impostos da época do Império Romano. Ele não era bem visto, ele era um judeu que trabalhava para o Império Romano, né? Os romanos tinham invadido toda essa região. Aliás, eles nessa época eles eram praticamente donos do mundo conhecido. Então, ele não era bem visto. Socialmente, ele era muito repugnado por todos, vivia uma certa solidão, mas era um homem muito rico. E ele fica sabendo que Jesus vai passar na cidade dele. Ele também tem curiosidade, ele tem vontade de conhecer Jesus, mas diz que ele era um homem de uma estatura muito baixa. Então, no meio da multidão, porque Jesus já estava com muitos seguidores nessa época, porque já tinha feito outros milagres, né? Nós já passamos da festa, então já tinha curado cegos, já tinha feito uma série de coisas que chamaram muito a atenção e o povo ia seguindo ele em todo lugar que ele também estava indo. Então, o que faz Zaqueu? Zaqueu sobe numa árvore, bem na entrada da cidade, e fica lá quietinho em cima da árvore. Jesus passa e olha para cima e fala: Zaqueu, desça aqui, eu ficarei na sua casa, preciso de você. Zaqueu desce, mas super alegre, super contente, sem imaginar como Jesus sabe o nome dele, como ele é importante para Jesus. Na mesma hora, ele sente uma coisa tão forte que ele fala para Jesus: sei que errei muito, sei que não fui muito correto, e vou dividir 50% de tudo que eu obtive nesses anos com os pobres. E aqueles a quem eu prejudiquei de verdade, eu vou dar o quádruplo. Então, aqui é outra passagem tão linda, que a gente percebe como Jesus, nós chamamos, nós pedimos muito, né? Sempre para Jesus, para Deus, mas aqui vem a lição de que Jesus nos conhece, Jesus sabe o que nós precisamos, e Jesus oferece essa ajuda sempre. Basta nós fazermos a nossa parte e podemos ouvi-lo, e podemos segui-lo, e podemos, como fez Zaqueu, perceber o erro e perceber a oportunidade de poder se redimir. E assim, essa passagem é muito interessante. Aí nós vamos para uma outra passagem que Emmanuel traz aqui também, que é a Maria Madalena, que de certa forma acho que nós todos conhecemos um pouco mais. Jesus está almoçando na casa de um fariseu. O fariseu também era judeu, eram judeus estudiosos e com uma fé muito forte, mas que não aceitavam Jesus. Mas Jesus está lá almoçando na casa de um deles. E nesse momento entra uma mulher com um bálsamo dentro de uma garrafa, dentro de uma ânfora, e se ajoelha em frente a Jesus e começa a lavar os pés, a perfumar o cabelo dele, chora muito, molha os pés de Jesus, seca os pés com o próprio cabelo. E esse fariseu pensa assim, fala: se este homem realmente fosse o Filho de Deus, saberia que está conversando com uma mulher não muito séria.
Essa passagem está em Lucas, e Lucas fala de que é uma mulher da cidade, ele se refere assim a ela, que dá para entender que é uma mulher solta, uma mulher mais disponível, que está na cidade. Jesus então olha para o dono da casa, Simão, e fala: vou te contar uma história. Imagine assim, tem duas pessoas que estão devendo dinheiro para você. Uma 50 e a outra 500. No valor de 50 e no valor de 500. Você perdoa os dois porque nenhum dos dois tem condições de pagá-lo. Quem você acha que será mais agradecido? Ele fala: bom, acho que natural que seja o de 500, que estava numa situação mais complicada. E Jesus fala: então, pense, eu cheguei aqui, você não passou bálsamo em mim, não secou meus pés, você só me recebeu. Esta moça vem aqui e faz tudo isso por mim. Darei mais atenção àquele que me fez um favor e me fez um carinho maior. Então tudo é muito proporcional, né? Não é que nós vamos ficar desejando ter problemas maiores, mas nós podemos compreender essa forma de Jesus nos tratar com total igualdade. Ele estava na casa de um homem rico, entra uma mulher simples, uma mulher que é mal falada, e ele a trata com todo amor. E ainda com uma outra condição para nós pensarmos. Era uma sociedade extremamente machista. Uma mulher, mesmo bem falada, era apenas uma mulher. Não tinha o status que um homem tem. E Jesus passa, sim, a ensinar que somos todos iguais. Todos, homens, mulheres, independente da nossa orientação religiosa, independente da nossa cor de pele, somos todos absolutamente iguais perante a Deus. E então pensamos nisso, mais um ensinamento aqui que Emmanuel destaca quando ele fala de Maria Madalena, que é alguém que talvez não seja tão de acordo com as regras da época, mas ela é igualmente atendida porque não tem julgamento em Jesus. Então, ele cita mais Pedro, cita mais Judas, mas eu acredito que isso nós podemos depois conversar numa outra ocasião. Segunda parte da lição, até terceira, se considerarmos Paulo primeira, esses exemplos todos. Agora, o que o Emmanuel fala? Ele nos lembra aqui na lição que nós também, então, nascemos com esse ouro dentro de nós e que depende de nós escolhermos o que vamos fazer com tudo isso, porque nós já temos os exemplos, nós já temos a condição de refletir e fazer as escolhas. Então nós podemos ser aquele, como diz na oração de São Francisco, um instrumento da paz, um instrumento daquele que vai trazer equilíbrio quando há discórdia, aquele que vai poder trazer paz, amor em lugares que tem ódio. Então nós podemos ser esse instrumento que está aqui no começo da carta de Paulo, que é Jesus já fala para nós que as boas obras que Deus já antes preparou para nós e que é aquela combinação que nós fazemos antes da nossa encarnação. Nós temos uma série de metas a cumprir e nós temos toda a condição de cumpri-las. Agora depende de nós e do nosso esforço e da nossa vontade, da nossa fé e da esperança que nós sempre temos que cultivar em nós, que nós vamos conseguir, acreditando que nós somos capazes de aproveitar esse ouro que nós temos. Eu vi uma frase do Chico Xavier que eu acho que é muito pertinente para nós pensarmos agora. A alegria não vem da posse ou domínio, mas de um coração sábio e dedicado. Então podemos aqui, dentro desses exemplos todos, poder pensar de volta lá nas bodas, com essa simbologia do vinho, que o vinho é alegria e nós podemos ser o vinho bom, nós podemos ser alegria em todo lugar que nós vamos passar e formar uma corrente do bem, uma corrente de amor, aonde as pessoas vão ter mais prazer
mais aconchego e vão se sentir melhor. Então, essa era a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima vez.